Fala galera, professor Diego Vaz na área mais uma vez trazendo uma novidade para você. Professor, qual é a novidade? A novidade é que hoje você vai aprender sobre o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Mas professor, eu não sei. Mas quando terminar esses minutos de aula, com certeza você vai sair sabendo esse conteúdo e vai ensinar aí para os teus colegas. Então bora lá? Vamos para cá, ó. Primeira coisa que eu preciso saber é o que é um ecossistema. Mas antes de saber o que é um ecossistema, eu preciso saber quais fatores constituem esse ecossistema. Por quê, professor? Porque o conceito de ecossistema é conjunto de fatores bióticos e abióticos interagindo no ambiente. Se eu não sei o que é fator biótico, se eu não sei o que é fator abiótico, eu não sei o que é ecossistema. Então vamos lá. Fator biótico é todo e qualquer fator vivo ou que derive de ser vivo, ou seja, são os fatores biológicos do ambiente, são os seres vivos e aquilo que deriva deles. Fator biótico é a capacidade viva ou a comunidade biológica daquele ambiente. Fator biótico. Os fatores abióticos são aqueles que não são vivos, mas que são importantes para a existência dos seres vivos no ambiente. Como, professor, que fator é esse que não é vivo, mas que é importante para a existência de um ser vivo? Ei, fatores físicos e químicos, temperatura, relevo, luminosidade, os gases como oxigênio e outros gases, todos esses gases e todos esses outros fatores que foram citados, eles são fatores abióticos, que não são vivos, a água, né, que não são vivos, mas que são importantíssimos para a existência de vida, influenciam na existência de vida no ambiente, beleza? Então, fator biótico, fator vivo ou biológico, fator abiótico é aquele que não é vivo, mas que é importante, que influencia na existência de vida ali no ambiente. São os fatores físicos e químicos. A união desses dois fatores, ou desses dois conjuntos de fatores, é que vai determinar o que é um ecossistema, que é a interação entre a comunidade biológica, que são os fatores bióticos, e os fatores abióticos no meio. Lembrando que quem define o tipo de indivíduos que se manifesta no ambiente são os fatores não vivos. As condições que o ambiente oferece é quem define o tipo de ser vivo que vai estar lá, que vai ser adaptado àquelas condições. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai aprender que a gente já sabe o que é um fator biótico, o que é um fator abiótico, o que é um ecossistema. A gente vai aprender como que duas unidades se comportam nesse ambiente, nesse ecossistema. A gente vai aprender sobre o fluxo da matéria orgânica que forma os indivíduos e o fluxo de energia nesses ecossistemas. Aqui eu tenho esquematizado uma cadeia alimentar, onde eu estou apresentando o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, que poderia ter mais, né? Eu representei só até o terciário. E aqui embaixo, os decompositores. Se você assistiu a nossa aula de cadeia alimentar, você vai entender que eu preciso botar o decompositor aqui embaixo. Por que, professor, que eu tenho que colocar ele aí embaixo? Porque ele vai agir sobre todos os níveis tróficos, tá bom? Então eu tenho aqui produtor, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositor. Primário, secundário, terciário, decompositor. O produtor, sempre um indivíduo autótrofo fotossintetizante, uma planta, uma alga, tá bom? Consumidor primário, um animal herbívoro, os demais animais carnívoros e os decompositores são micro-organismos, tá bom? Como é que a energia se comporta aí, professor? Sempre o topo energético vai ser do produtor. Por quê? Porque ele produz a matéria orgânica através da fotossíntese, que ele usa de matéria-prima para produzir energia no processo de respiração celular aeróbia. Então, se eu tenho ele precisando fazer respiração para produzir energia, mas ele mesmo produz através de outro processo a matéria orgânica que ele precisa para fazer essa respiração, no caso a glicose, por exemplo, né? E o gás oxigênio, então ele mesmo vai produzir a matéria-prima para o seu processo metabólico energético. Então, esse cara tem um topo de energia. Claro que ele vai usar uma parte da sua energia para suas atividades, para constituir o seu metabolismo, e apenas uma pequena porcentagem passa para o consumidor primário. Através da alimentação, ele obtém matéria orgânica, degrada aquilo, transforma aquilo em energia dentro das suas mitocôndrias,
através da respiração celular aeróbica. Ele consome parte dessa energia e apenas uma pequena parte é transferida para o próximo nível trófico. E assim sucessivamente. Professor, eu tenho uma dúvida então. O fluxo de energia é decrescente, partindo do produtor, decrescendo até o último consumidor. Primeira dúvida, professor. A primeira dúvida é, se eu tenho aqui um capim, gafanhoto, sapo, cobra, a cobra vai viver com menos alimento, professor, do que o gafanhoto? Não vai. É por isso que quanto mais distante em níveis tróficos eu estou do produtor, quanto mais distante em níveis tróficos eu estou do produtor, mais eu preciso me alimentar. Então, quanto mais aqui, distante eu tiver esse consumidor, distância trófica para o produtor, mais ele precisa comer, mais ele precisa se alimentar. Por isso que não é uma vantagem uma cadeia alimentar ser muito longa. E por isso também que eu não vou encontrar sempre cadeias alimentares isoladas no ambiente. Na maioria das vezes elas vêm ramificadas em forma de teia, tá bom? Então o fluxo de energia está aqui, ele é unidirecional, partindo do produtor até o último consumidor e decrescente, tá bom? Beleza. Professor, cadê os decompositores na história da energia aí? Não tem, professor. Tem energia não? Tem, cara. Olha para cá, O decompositor, ele vai obter energia através da degradação da matéria orgânica morta. Só que por que ele não participa aqui da setinha? Porque, pessoal, como o decompositor age sobre todos os níveis tróficos, a quantidade de energia que ele adquire depende da taxa de mortalidade na cadeia alimentar. Depende do número de matéria orgânica morta que eu vou ter. Então eu não tenho como mensurar, como medir a quantidade de energia que o decompositor está adquirindo, porque ela é muito variável, tá bom? Beleza. O outro fluxo que você precisa saber é o fluxo de matéria. Lembrando que a plantinha, o produtor, o consumidor primário, o secundário, o terciário, os decompositores, todos são compostos por matéria orgânica. Você que está aí me assistindo, todos nós somos compostos por matéria orgânica. Essa matéria orgânica, o indivíduo, quando morre, ao ser depositada ao solo, ela vai ser decomposta. Quando ela sofre a ação desses decompositores, micro-organismos decompositores, ela vai servir, pessoal, de adubo para o solo. Ela vai servir de fertilizante para aquele solo. Ela vai disponibilizar nutrientes para o solo de forma diversa, favorecendo o nascimento de um novo produtor. Então a matéria orgânica passa por todos os níveis tróficos, e quando os indivíduos morrem, ela é reciclada pelos decompositores, que permitem o nascimento de um novo produtor, porque eles estão dando, através daquela degradação, daquela decomposição da matéria orgânica, estão dando nutrientes para o solo, tá bom? Então eu digo que o fluxo da matéria é multidirecional e cíclico. Olha só, energia é acíclico, porque não se repete, só se eu gerar uma nova energia. Agora o da matéria, a matéria ela vai ser transformada, reciclada, então ele é cíclico, porque aquela mesma matéria orgânica que morreu, o indivíduo morreu ali, se depositou no solo, ela vai ser reciclada e utilizada como fertilizante ali no solo. Então vamos lá? Fluxo de matéria no ecossistema, multidirecional e cíclico. Fluxo de energia, unidirecional, partindo do produtor até o último consumidor, decrescente e acíclico. Ele se repete, mas com uma nova energia que vai ser produzida através de um novo processo metabólico, tá bom? Então a mesma energia, ela parte sempre de maneira unidirecional e decrescente, tá bom? Então o que foi que a gente viu na aula de hoje? Fatores bióticos e abióticos, conceito de ecossistema, fluxo de matéria e fluxo de energia. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenha sido satisfatório. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e fui! Valeu!